Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu o reino de Judá, levou como exilado o rei Jeconias, ou Joaquim, e colocou no seu lugar o seu tio Matanias, a quem mudou o nome para Sedecias. A primeira deportação ocorreu quando o rei de Babilônia levou uma parte do povo como cativo, mas deixou ainda intacto o templo. Do templo ele levou alguns utensílios, alguns vasos sagrados, mas não destruiu. A missão de Sedecias seria ser obediente ao rei da Babilônia, seria um vassalo de Nabucodonosor. Porém, havia quem quisesse ensinar coisas mentirosas, quem quisesse dizer falsamente que aquele exílio ia durar pouco, que aqueles vasos sagrados iriam voltar, que o próprio rei Jeconias ou Joaquim também voltaria, que o povo também voltaria e que a força do império de Nabucodonosor seria quebrada. Qual era o objetivo de fazer isso? Acalmar o povo, obter a boa graça do povo, porque o povo gosta de ouvir coisas agradáveis, e desestimular o convite à conversão. Não é preciso converter-se, é só esperar que tudo vai dar certo. Ora, Jeremias é um profeta odioso, porque ele faz exatamente o contrário. Ele diz que o povo não deve confiar em mentiras, não deve pensar que o exílio dos que foram vai terminar rápido, não deve pensar que os utensílios do templo vão voltar, porque aqueles que ainda permaneceram, o rei Nabucodonosor vai levar também, e eles devem pensar em submeter-se ao rei da Babilônia e em converter-se ao Senhor. Falar isso é uma coisa desagradável, porque o povo está pensando em libertação política, está pensando na ruína dos inimigos e na sua própria exaltação, e o profeta prevê exatamente o contrário, para que o povo não pense que os seus pecados são pequenos, que eles não merecem castigo e que Deus vai voltar atrás sem que eles se convertam. Um exemplo de profeta mentiroso é Ananias. Ananias fala em nome de Deus, mas sem Deus ter falado, que dentro de 2 anos os vasos da casa do Senhor serão reconduzidos a Jerusalém, juntamente com Jeconias e todos os judeus que foram desterrados para a Babilônia. Assim eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Jeremias estava com um jugo de madeira no pescoço, para simbolizar a submissão dos judeus ao rei da Babilônia. O rei Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou-o e disse: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. É uma mensagem de alegria. Mas a troco de quê? O que esse profeta exige? Não exige nada. Jeremias diz: Deus permita que suas palavras se realizem. Porém, os profetas que existiram antes de mim e de ti profetizaram guerras, aflições, peste, ameaças de castigo, que só seriam evitados pela conversão. Quando um profeta profetizar paz, só saberemos que é verdade quando a sua palavra for verificada. E o Senhor falou a Jeremias: vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em lugar farás um jugo de ferro. O Senhor pôs um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor e lhe serem submissas. Além disso, o Senhor deu a ele os animais do campo. Ouve, Ananias, tu não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste o povo confiar em mentiras. Morrerás este ano, porque pregaste a infidelidade contra o Senhor. E naquele ano, no 7º mês, morreu o falso profeta Ananias. Os falsos profetas de hoje são manifestos. Eles convidam os divorciados em segunda união a comungar, sem deixar a vida de pecado. Convidam as pessoas que têm muitos filhos a se operarem e dizem que isso não é pecado e que mesmo cometendo tal coisa, que elas podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Os falsos profetas de hoje dizem: se você não se deu bem no seu matrimônio,
separe, porque Deus quer a sua felicidade. Acima de tudo, Ele quer que você seja feliz. São palavras agradáveis, palavras que dão esperança, mas são mentirosas. E os profetas de hoje, verdadeiros, que falam coisas duras, o matrimônio é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. Quem repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. Esses profetas de hoje são mal vistos. Falam a verdade que liberta, mas que às vezes é dura. O Evangelho hoje apresenta Jesus, depois que soube da morte de João Batista, indo a um lugar deserto e afastado, fazer um retiro. As multidões seguem-no. Ao sair da barca, Jesus vê uma grande multidão, enche-se de compaixão e cura todos os doentes. Ao entardecer, os discípulos dizem a Jesus: este lugar é deserto, a hora já é adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Mas Jesus diz a eles e a nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Em vez de despedir os que não têm o que comer para que eles comprem alimentos, nós devemos alimentar os famintos. Mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes. Que bom que são 5 pães e 2 peixes, porque se fossem nenhum pão e nenhum peixe, do nada não se tiraria nada. Mas como é alguma coisa, trazei-os aqui. Jesus manda a multidão se sentar na grama. Então ele faz um gesto que já prenuncia, ainda não é, mas prenuncia a Eucaristia. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, partiu os pães e o deu aos discípulos. E os discípulos os deram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios. O resto foi mais do que o dividendo. Um milagre. Os pães foram multiplicados. Os que haviam comido eram 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Aqui Jesus está preparando o que será na última ceia, o milagre bem maior de converter o pão no seu próprio corpo e de nos dar em alimento. Santo Afonso, que celebramos hoje, era um grande adorador da Eucaristia, também apaixonado por Nossa Senhora, desejoso de cumprir a lei de Deus, mesmo que isso fosse difícil. Foi o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, e foi o pai dos moralistas, dos estudiosos de teologia moral. Vamos pedir que ele, que tanto desejou fazer a vontade de Deus e que tanto nos ensinou a adorar Jesus na Eucaristia, que ele nos faça entender, junto com Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José, e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.